Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Aqui quem vos fala é o pastor Carlos Alvarenga, pastor aqui da Assembleia de Deus, na cidade de Uberlândia. Fazemos parte do Ministério de Madureira e nosso pastor presidente é o pastor Antônio Almeida, a quem envio as minhas saudações. E também quero desejar a você um abençoado, próspero e cheio de conquistas 2022. Que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, te abençoando. Nós, através dessa videoaula, queremos apresentar para você as lições da Escola Bíblica Dominical. Comentamos as lições da editora Betel e vamos comentar aqui a lição de jovens. Nesse primeiro trimestre do ano de 2022, o tema as cartas pastorais. Então esse será o tema que nós vamos abordar neste trimestre. Vamos orar e na sequência estaremos iniciando a videoaula. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor porque iniciamos um novo ano cheio de expectativas de que o Senhor vai nos abençoar, nos ajudar, nos prosperar. Senhor, também te agradeço pelo privilégio de iniciarmos mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Que possamos ser abençoados por meio desses estudos e que a sua palavra, que é viva e eficaz, venha produzir muito fruto nas nossas vidas e através das nossas vidas. Que essas videoaulas sejam bênção na vida daqueles que vão assisti-las. E também, ó Deus, abençoa, capacita cada um dos professores que assistirem essas videoaulas e que eles sejam bênção nas suas EBDs. Em nome de Jesus, eu oro a Ti. Amém. Então, meus amados irmãos, vamos iniciar aí a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre o título Conhecendo o autor das cartas pastorais. O autor das cartas pastorais será o tema da nossa lição. Esse autor, sabemos muito bem que foi o apóstolo Paulo. E as cartas de Paulo, elas estão divididas em cartas enviadas às igrejas. Por exemplo, a carta aos Romanos, as duas cartas aos Coríntios, a carta aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, Colossenses e aos Tessalonicenses. Temos também uma carta pessoal, que é uma carta que Paulo envia a seu amigo Filemon. E temos então as cartas pastorais, que são 3 cartas. Essas cartas são 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Essas cartas elas foram destinadas aos líderes das igrejas, no caso Timóteo e Tito. Timóteo e Tito eram cooperadores do apóstolo Paulo, que estavam dirigindo igrejas. Então Paulo escreve essas cartas para orientá-los no exercício do ministério. As cartas pastorais reúnem orientações à liderança cristã e aos membros em geral para que vivam conforme a vontade de Deus. A igreja, ela tem regras, a igreja tem orientação e as regras, a orientação que a igreja segue está na palavra de Deus. O conteúdo delas, ou seja, das cartas pastorais, está repleto de conselhos úteis sobre a estrutura da vida na igreja. Então, são cartas que tratam de problemas, de situações que ocorrem na igreja. Então vamos ver aí quem foi o autor destas cartas.
como sabemos, foi o apóstolo Paulo. Quem era Paulo? O nome dele era Saulo. É uma homenagem a Saul, que foi o primeiro rei de Israel. O seu nome, esse era um nome judaico. E o seu nome latino era Paulo, derivado de Paulus, pequeno. Paulo nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia, ficava lá na Ásia Menor, atual Turquia. E ele era da tribo de Benjamim e fazia parte do partido, dos fariseus, uma das, digamos, divisões ali dentro do judaísmo. Paulo ele era judeu e era romano de nascimento, ou seja, vamos dizer, Paulo já naquela época tinha uma dupla cidadania, uma dupla nacionalidade. Vamos ver aqui Paulo falando acerca de ser judeu. Atos 22, 3. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade, ou seja, na cidade de Jerusalém, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. Então Paulo aqui está falando da sua nacionalidade como judeu. Agora vamos ver Paulo falando da sua nacionalidade como romano. Atos 22, do 25 ao 28. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse, no caso Paulo, sim. E respondeu o tribuno: eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. Então, a cidadania romana ela era obtida de três maneiras. Primeiro, por nascimento, você nascia romano. Segundo, você podia ser nomeado pelo imperador um cidadão romano. E terceiro, você podia comprar a cidadania romana por um alto preço, por uma alta soma de dinheiro, como disse aqui o tribuno. Temos em Filipenses capítulo 3, versos 5 e 6, uma pequena, vamos dizer assim, biografia do apóstolo Paulo. Ele falando acerca do seu passado, ele diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então temos aqui traços biográficos do apóstolo Paulo. Um perseguidor ferrenho. Paulo vai surgir na história bíblica associado ao assassinato de Estevão. Os irmãos bem sabem que Estevão disputou ali com alguns religiosos acerca da pessoa de Jesus Cristo. Esses homens ficaram enfurecidos com Estevão e vieram a matá-lo. E Paulo fez parte disso. Atos capítulo 7, verso 51, vai nos falar acerca da primeira aparição de Paulo na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas colocaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então Paulo, no caso Saulo, ainda era chamado Saulo, consente na morte de Estevão, guardando as vestes daqueles que o apedrejavam. E
na sequência, em Atos capítulo 8, verso 1, diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, na morte de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então Paulo ele vai iniciar uma ferrenha, uma implacável perseguição contra a igreja de Cristo. Nós vamos ver isso aqui em Atos, capítulo 8, verso 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Então nós temos aqui Paulo empreendendo sua energia, seu esforço contra a igreja de Cristo Jesus. Paulo foi, digamos assim, o seu primeiro grande perseguidor. Atos 9 e 1 diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Eu queria chamar a sua atenção para essa expressão aqui, respirando ameaças de mortes. O evangelista Lucas, que é quem escreveu Atos dos Apóstolos, ele está fazendo aqui uma alusão ao arfar, ao bufar dos animais selvagens. Ele compara Paulo a um animal selvagem, a um touro. Saulo perseguia os discípulos de Cristo, do mesmo modo que uma fera selvagem caça a sua presa. Mais tarde, ele vai se descrever como um blasfemo, um perseguidor e um opressor da igreja. 1 Timóteo 1,13. A mim que dantes fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Então Paulo está aqui reconhecendo que foi um perseguidor da igreja. 1.2. A conversão de Saulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 4 ao verso 6. Nós vamos ler aqui na palavra de Deus esse episódio bastante interessante. Saulo estava indo para Damasco com o objetivo de prender, trazer para Jerusalém os seguidores de Cristo. E olha o que acontece. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então nós temos aqui o episódio da conversão de Saulo. A conversão de Saulo de Tarso foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Esse fato mudou os rumos da igreja. Ele tornou-se defensor e divulgador da mensagem cristã. Ou seja, aquele que perseguia a igreja agora faz parte dela e ele anuncia, ele divulga a mensagem que outrora ele combatia. Não há casos perdidos para Deus, irmãos. Não há casos perdidos para o Senhor. O perseguidor agora se torna um propagador da mensagem cristã. O encontro com Jesus no caminho de Damasco levou-o à conversão e a uma mudança radical na forma de pensar sobre Cristo. Aquele a quem ele perseguia passou a ser a razão da sua vida. Tanto é que ele vai declarar na carta aos Gálatas: porque para mim o viver é Cristo. A conversão precisa nos levar a essa certeza, a essa convicção. Porque para mim o viver é Cristo. Ponto 2. Paulo como vaso escolhido.
Paulo foi uma escolha do Senhor para que ele estivesse na obra de evangelização, de propagação do evangelho. Paulo era um homem muito capacitado. Ele era doutor nas Escrituras. As Escrituras aqui se referem ao Antigo Testamento. Paulo era poliglota. Falava o hebraico, o grego, o latim. Tinha uma vasta cultura. E Paulo era um líder nato. Um homem que avançava, um homem que prosseguia e um homem que inspirava outras pessoas. Um missionário por excelência. Nós vamos ver o chamado missionário do apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Vamos ler Atos 13, verso 2 a 4. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então aqui começa as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Paulo realizou 3 viagens missionárias, nas quais plantou igreja em várias regiões do mundo conhecido. Então Paulo foi um homem que não mediu esforços para propagar o evangelho de Jesus Cristo. Que nós tenhamos também essa mesma disposição, que nenhum obstáculo, nenhuma dificuldade, nenhuma adversidade nos impeça de propagar a palavra de Deus. 2.2 Paulo, teólogo da igreja primitiva. Paulo é o primeiro grande teólogo do cristianismo. Paulo vai tratar de muitas doutrinas que nós hoje conhecemos bem. Essas doutrinas, elas saem dos escritos do apóstolo Paulo. Paulo, por exemplo, falou sobre a doutrina da justificação pela fé. Falou sobre o estar em Cristo, pré-existência de Cristo, falou sobre o pecado, a segunda vinda de Cristo. Paulo também, ele falou acerca do processo da salvação. Então, a nossa teologia, a teologia cristã, ela parte praticamente dos escritos de Paulo. Paulo é aquele que vai desenvolver as doutrinas cristãs, as quais nós conhecemos bem. Ponto 3. O apostolado de Paulo. A palavra apóstolo vem de apostelo, que quer dizer enviado. Paulo foi um desbravador. O pastor Hernandes Dias Lopes o chama de o bandeirante cristão. Aquele homem que desbravava terras inóspitas para propagar o evangelho de Cristo. Paulo, o apóstolo de Cristo. Então, a palavra apóstolo, ela quer dizer enviado em lugar de alguém, mas com a mesma autoridade. Então, o apóstolo, ele era o representante daquele que o enviou. Então, Paulo era um representante de Cristo Jesus. Nós também somos apóstolos, ou seja, nós somos representantes daquele que nos enviou a pregar o evangelho, o Senhor Jesus Cristo. Um mártir do evangelho. Paulo, ele sofreu muito na pregação do evangelho. Não teve uma vida fácil. O seu chamado não veio para o sucesso, o glamour, a glória. Não. Paulo foi chamado para padecer por causa de Cristo e por causa de sua obra. Olha o chamado de Paulo. Atos 9, 15, 16. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome
diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então Paulo foi um homem que sofreu por Cristo Jesus, pela obra do Senhor. E hoje nós temos visto pessoas abandonarem o Evangelho, abandonarem a carreira cristã por coisas tão pequenas, coisas tão inexpressivas. Em 2 Coríntios capítulo 11, verso 23 a 27, Paulo narra um pouco dos seus sofrimentos. São ministros de Cristo? Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, e em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, e em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio, em nudez. Então, Paulo aqui relata um pouco dos sofrimentos pelos quais ele passou. Então, Paulo foi perseguido, Paulo recebeu açoites, pedradas, Paulo naufragou, esteve no mar, à deriva, Paulo foi preso e Paulo foi morto por causa de Cristo Jesus. Paulo tombou em combate e morreu em honra. Paulo é aquele que começou a carreira e não a abandonou, foi até o final. Essas palavras memoráveis de Paulo foram ditas, foram escritas pouco antes de ele ser executado. Segundo a tradição, segundo a história, Paulo morreu decapitado ali em Roma. Mas antes de Paulo falecer, ele nos deixou essas palavras, que são palavras de incentivo para uma vida cristã vitoriosa. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Estava consciente de que ia morrer. Combati o bom combate e acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Oh, aleluias! Que tenhamos a mesma disposição do apóstolo Paulo, começar e terminar a carreira, não perder a nossa fé, nem o nosso amor por Cristo Jesus e pela sua obra. Amém? Chegamos ao final da nossa aula e eu espero que tenha sido proveitosa, bênção para você. E esta videoaula é uma promoção, ela é proporcionada pelo nosso canal EBD Mestres. Nosso lema é aprendendo para ensinar. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, envie o link para outras pessoas, se inscreva no nosso canal, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Que Deus nos guarde e que Deus nos abençoe. E até a próxima aula, no nome do Senhor Jesus Cristo.